Olá, meu amigo aprendiz, bem-vindos. Meu nome é Bruno Oliveira e esse é o canal Espírita Amador. Hoje o tema é a lei de adoração. A gente já fez alguns vídeos atrás falando sobre as leis morais, as leis divinas, e hoje nós vamos começar a falar sobre cada uma delas em específico. E a primeira é a lei de adoração. Mas o que consiste essa lei de adoração? Consiste em elevar o nosso pensamento a Deus, pois assim a gente aproxima a nossa alma do Criador. E é engraçado que esse sentimento de adoração a um ser supremo já nasce com o homem. É por isso que até hoje nunca houveram povos totalmente ateus. Sempre existe o culto a um Deus superior ou a várias entidades que representam as forças da natureza, que na verdade não deixam de ser o nosso Criador, nosso Deus. Assim, cada cultura demonstra essa lei da adoração de uma forma particular. Para que a gente não perca a essência dos ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos sobre a lei da adoração, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou ler com vocês as perguntas e as respostas no Livro dos Espíritos e a gente conversa um pouco sobre elas. A gente começa então na questão 653. A adoração necessita de manifestações exteriores? O que vocês acham? A verdadeira adoração está no coração. O homem deve lembrar-se de que em todas as suas ações Deus está sempre a observá-lo. Muita gente usa a religião como forma de demonstração para os outros de que está ali ou de que acredita em alguma coisa, mas na verdade aquilo não passa de coisas que saem da boca, mas o coração está bem sujo. Kardec ainda completa um adendo à questão 653, que é a 653A. A adoração exterior é útil? Sim, se não for uma adoração falsa, uma simulação, é sempre útil dar um bom exemplo. Entretanto, aqueles que o fazem de forma fingida ou por amor próprio, mas cuja conduta desmente a piedade que aparentam possuir, dão um mau exemplo. Esses fazem mais mal do que imaginam. Então os espíritos superiores são sempre certeiros nisso, né? Em dar a resposta que a gente precisa. Não adianta a gente ir para a igreja, ir para o culto, ir para a casa espírita a assistir uma palestra, passar pelo passe, mesmo trabalhar, ou em outras religiões, sejam quais forem. Se a gente realmente não procura elevar a nossa vibração naquele momento e em todos os outros momentos da nossa conduta diária. Não adianta ser cristão por 5 minutos, por 1 hora do culto, mas o resto da semana não ser. Não adianta ser espírita por 1 hora, por alguns momentos em que você está trabalhando, e no resto da semana não ser. Não dar bom dia para as pessoas, não cumprimentar o porteiro do prédio. A questão 654, Kardec questiona o seguinte: Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Eu não vou ler a resposta toda porque é grande, mas eu vou deixar apenas uma frase que eu acho que sintetiza toda a resposta. Aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado pelo mal que faz do que o selvagem do deserto, e será tratado com mais rigor no dia da justiça. É exatamente o que a gente estava falando, né, pessoal? Para nós que conhecemos a doutrina de Jesus, para todos os cristãos que seguem a sua doutrina, para todos os que praticam uma religião específica, ou que têm um pouco de elevação moral, seja científica, seja só moral, que já têm algum conhecimento e fazem questão de fazer ao contrário, de fazer o mal, de praticar coisas ruins, esses vão ser 100 vezes mais culpados do que aquele que é selvagem, do que um indígena, do que um povo que realmente não tem elevação nenhuma e que vem a cometer o mesmo ato. Na questão 655, Kardec questiona: merece censura aquele que pratica uma religião na qual não acredita do fundo de sua alma, fazendo isso apenas por respeito aos demais e para não escandalizar os que pensam de outro modo? Nesse caso, como em tantas outras coisas, o que vale é a intenção. Aquele que respeita as crenças alheias não procede mal, aquele que as ridiculariza falta com a caridade. Mas quem pratica uma religião por interesse ou por ambição é desprezível aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Deus não se agrada daqueles que fingem humilhar-se diante deles
dele apenas para conquistar a aprovação dos homens. Então, como eu falei, tanta gente que vai a um culto, vai a uma missa, vai a uma palestra espírita, para fingir que está ali, que é um pouco mais elevado, que é um pouco mais santo do que realmente é no dia a dia. E tem mais, pessoal. Todo aquele que censura qualquer religião é errado. Errado aos olhos de Deus e errado aos olhos da lei brasileira, que determina que o Estado é laico e que dá direito de crença e de culto a todas as religiões. Na questão 656, Kardec questiona: a adoração coletiva é preferível à adoração individual? Os homens reunidos numa comunhão de pensamentos e de sentimentos têm mais força para atrair os bons espíritos. O mesmo ocorre quando se reúnem para adorar a Deus. Entretanto, isso não significa que a adoração particular seja menos valiosa, porque cada um pode adorar a Deus apenas pensando nele. É isso, né, pessoal? Acho que o primeiro templo que a gente tem que construir é aqui dentro, do coração. É daqui que tem que sair a nossa adoração real a Deus. E não qualquer lugar que a gente frequente só para estar no meio de outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Só quando o interesse de todos os presentes é igual, quando o interesse de todos os presentes é elevar a sua alma a Deus, é estar mais próximo do Criador, é que realmente conseguimos chamar os espíritos de luz e a Deus com mais força. Se uma pessoa ali tiver com uma intenção diferente, o pensamento de todos ali já fica um pouco contaminado. E essa força já não é tão grande. Então, muitas vezes, estar só é melhor do que estar mal acompanhado. Na questão 657, onde fala sobre a vida contemplativa, realmente foi uma questão muito interessante e eu me surpreendi com a resposta. Kardec questiona o seguinte: os homens que se entregam a uma vida contemplativa e passam o tempo apenas pensando em Deus, possuem algum mérito perante Ele, uma vez que não fazem mal a ninguém? Eu imaginei que sim, né? A pessoa não fez mal, está o tempo inteiro pensando em Deus. Porém, olha a resposta dos espíritos: não possuem mérito algum, porque se não fazem mal, também não fazem o bem, e tornam-se inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele. Porque Deus deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que consome o seu tempo na meditação e na contemplação, nada realiza de meritório aos olhos do Criador. Sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que deixou de fazer. Isso me lembrou muito a parábola dos talentos, em que a gente conversou sobre o mesmo tipo de coisa, em que um servo recebe do seu senhor um talento e prefere enterrá-lo do que fazer aquele talento frutificar, do que transformar aquele talento em outros a mais, para devolver para o seu senhor. No caso, como a gente já falou, o senhor de tudo isso que nós temos é Deus. E a nossa obrigação não é ficar sentado pensando nele, é fazer com que a sua obra esteja completa para devolver melhor do que nós a recebemos. Existe uma parte na lei da adoração que fala sobre os sacrifícios, tanto de animais quanto humanos. Hoje a gente pensa que isso é uma coisa bárbara, uma coisa cruel, porque realmente não tem como a gente pensar em um Deus que fique feliz com o sacrifício de um dos seus filhos, sejam humanos ou sejam animais ainda em evolução. Mas os espíritos de luz colocam para nós que isso era fruto de um atraso do povo, de uma ignorância, de um desconhecimento das vontades de Deus, das leis morais. E quanto mais o povo avança, mais ele tem consciência de que esses sacrifícios são errados, de que não é essa a forma correta. Antigamente, existia esse costume de que para demonstrar a sua adoração era necessário pôr isso em atitudes práticas. E era essa uma das atitudes que eles tinham, de sacrificar animais e humanos. Cita até Abraão, que estava a ponto de sacrificar o seu filho Isaque, como uma forma de demonstrar o seu amor e a sua fidelidade a Deus. Mas não há realmente como a gente pensar num Deus que fique feliz com esse tipo de coisa, né, gente? Um grande trecho também sobre a lei da adoração fala sobre a prece.
Nós já fizemos 2 vídeos no nosso canal sobre a prece. Primeiro falando o que seria fazer uma oração de qualidade, e o outro questionando, será que Deus ouve as nossas preces? Será que alguém ouve as nossas preces? Então eu recomendo fortemente que vocês assistam os nossos vídeos, eu vou deixar na descrição, para que fique melhor esclarecido esse assunto. Mas para não deixar em branco esse assunto da prece dentro das leis morais, dentro da lei da adoração, eu vou ler para vocês algumas das questões que aborda a prece dentro da lei da adoração. Na questão 659, Kardec questiona o que caracteriza a prece. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Acho até que a gente deveria agradecer muito mais do que a gente agradece hoje. Hoje a gente reclama demais, pede demais, mas agradecer pelo que a gente tem, que é bom. Na questão 660, então, Kardec questiona: a prece torna o homem melhor? E a resposta dos espíritos de luz é: sim, porque aquele que reza com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. A prece é uma ajuda que jamais é recusada ao homem, quando pedida com sinceridade. E a questão 658, onde Kardec questiona: a prece é agradável a Deus? Será? Os espíritos de luz respondem: a prece é sempre agradável a Deus, principalmente quando sai do coração. Para Deus a intenção é tudo, e a prece que sai do coração é sempre preferível à prece que pode ser lida, por mais bela que seja, especialmente se a prece for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Deus não se sensibiliza com a prece do homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que essa prece represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. É isso, né, pessoal? Muita gente repete milhares de vezes a mesma prece, mas na verdade não está com o pensamento nela. Está simplesmente repetindo palavras, como um gravador. Esse tipo de prece não é agradável a Deus. É mais um martírio. As preces realmente agradáveis a Deus são aquelas que saem do nosso coração, da nossa morada interior. Novamente, pessoal, eu recomendo que vocês assistam os vídeos sobre a oração. São vídeos interessantes e que podem dar um novo significado à oração que nós fazemos no dia a dia. Assistam também o vídeo sobre a parábola dos talentos. Vocês vão ver como é bem parecido com aquela pergunta que nós lemos sobre a vida contemplativa. E não deixem de ler todo esse trecho das leis morais no Livro dos Espíritos. É muito interessante vocês leem. O livro inteiro é interessante, mas as leis morais nos ajudam a todos os dias colocar em prática o que nós precisamos colocar com mais ênfase, a crescer moralmente como pessoas. E para encerrar o nosso vídeo, pessoal, como a gente sempre encerra o vídeo lendo uma mensagem, hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou ler para vocês uma oração. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Então eu vou ler para vocês a oração do Pai Nosso, ditada por Emmanuel, psicografada pelo nosso grande Francisco Cândido Xavier. Essa versão do Pai Nosso para mim é muito linda e me ajudou muito a compreender o verdadeiro significado dessa oração que todos nós conhecemos. Mas muitas vezes a gente repete ela no automático e não se dá conta das minúcias, dos pequenos detalhes. Então essa oração ditada por Emmanuel é fantástica porque mostra bem claro o que é cada coisa ali. Eu vou ler para vocês então, tá? Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa oração final
Eu agradeço se você estiver ainda assistindo o nosso vídeo. Se você puder dar o seu like, deixar o seu curtir no canal, eu agradeço muito. Vocês vão estar ajudando a gente a ter um parâmetro do que vocês estão gostando. Se inscrevam no canal se vocês gostam dos nossos vídeos, vocês vão estar ajudando muito a doutrina espírita a ir um pouquinho mais longe. E compartilhem esse vídeo com todo mundo que vocês quiserem. Tá liberado, tá bom, pessoal? Compartilhem o vídeo para que mais pessoas conheçam sobre a lei da adoração e sobre a doutrina espírita em geral. Se você continuar aí assistindo, muito obrigado, muita luz para você, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.